Memes, emojis, smiles, emoticons. Se você sabe o que é tudo isso, sabe também que isso está mudando a nossa maneira de conversar. Agora, se você não sabe, fique esperto. Você pode ficar de fora da conversa. A menos que você tenha ficado em uma caverna sem acesso à internet nos últimos dias, deve ter visto pelo menos uma vez o Vincent Vega, aquele personagem do John Travolta em Pulp Fiction, no seu Facebook. Era um meme. Para quem não sabe o que é isso, meme é quando alguém pega uma imagem e a coloca em um outro contexto para passar uma outra mensagem. Quase sempre é uma piada. E daí esse negócio viraliza e de repente está todo mundo vendo o Vincent Vega. A graça é que cada hora ele está em um lugar diferente que não tem nada a ver. Em cenas de filmes de Star Wars, meio perdido em Harry Potter, esquisitão na festa da uva, desviando das balas do Neo do Matrix e até com a presidente Dilma discursando. Ou seja, o meme vai até onde vai a criatividade de quem o criou, e o pessoal é bem criativo. Por isso, para muita gente, o meme é uma nova forma de expressão. Tem gente que fala até que é uma nova forma de arte que combina tecnologia com redes sociais para se viralizar. A tecnologia sempre mudou a nossa maneira de se comunicar. Se você considerar a escrita cuneiforme como tecnologia, isso vem desde os sumérios. Manja os sumérios? Depois disso vieram várias outras tecnologias. Só para ficar nas elétricas, a gente teve o telégrafo, o telefone, telex, o rádio, a televisão, a internet. A bola da vez agora são sistemas digitais impulsionados pelos smartphones. Ainda no começo da internet comercial, lá por 1996, quando as salas de bate-papo ainda eram uma novidade, as pessoas começaram a criar maneiras para compensar a falta da linguagem corporal nessas conversas. Daí surgiram então os emoticons, que são aquelas carinhas feitas com caracteres que representam emoções. O nome emoticon, inclusive, ele veio da junção das palavras em inglês emotion e icon. Por exemplo, dois pontos hífen parênteses significa feliz. Assim, ó. Logo depois, com a popularização dos messengers, principalmente o ICQ, o AOL Instant Messenger e o MSN Messenger, os emoticons ganharam versões gráficas, aquelas carinhas amarelas que eram os smiles. Os programas normalmente vinham com umas 10 opções que traziam as emoções mais comuns, tipo alegre, triste, com sono, chorando. Daí o negócio pegou de vez e ficou mais divertido, só que o pessoal cria mais ainda. Justamente nessa mesma época, no final dos anos 1990, a NTT Docomo estava trabalhando em um grupo maior de carinhas para os seus celulares. Eram os emojis. Emoji vem da combinação das palavras japonesas e, que significa imagem, e moji, que significa letra. Os emojis, eles depois acabaram se combinando, se fundindo com os smiles. E hoje você pode encontrar emojis em todos os smartphones e em sistemas como o Facebook. E isso é coisa séria, porque pensa, se você manda um emoji em um iPhone, ele tem que ser recebido corretamente em um celular Android ou no Facebook, por exemplo. Quem coordena isso daí é um consórcio chamado Unicode, que recebe propostas de novos emojis e faz análise se vale a pena ou não. Se for aprovado um novo emoji, o Unicode libera essa informação para os fabricantes e aí cada fabricante pode fazer a sua arte para aquele emoji especificamente. É por isso que as carinhas do iPhone não são exatamente iguais às do Android, ou do Windows Phone, ou do Facebook, mas todos eles têm todos os emojis. E assim os smartphones ganharam teclados específicos para os emojis. Hoje você tem dentro de qualquer smartphone literalmente centenas, na verdade mais de 1000 emojis à sua disposição. E o negócio ficou tão sério que hoje você vê emojis, por exemplo, extrapolando as fronteiras do mundo digital. Você vê emojis na televisão, você vê emojis em filmes de cinema, você vê emojis até em campanhas de marketing. O Itaú, aliás, usa muito bem isso daí. Ele tem uma campanha inteira feita com emojis. E todo mundo entende. Bom, será que entende mesmo? Porque isso daí funciona muito bem com quem já nasceu com o celular na mão. Mas existem pessoas que não usam emojis, emoticons, smiles ou qualquer uma dessas coisas nas suas mensagens. E às vezes elas recebem mensagens com essas imagens e elas não sabem exatamente o que isso significa.
Então, se a gente está dizendo que os emojis são quase como se fossem extensões dos nossos alfabetos, será que a gente está criando um novo tipo de analfabeto? E é bem louco a gente estar falando aqui de inclusão de novos símbolos no alfabeto, novas maneiras de comunicação, mas ao mesmo tempo existe uma outra discussão que questiona se, por exemplo, as letras de mão deveriam continuar sendo ensinadas nas escolas. E isso não é uma discussão de um país só. Isso você tem, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil essa discussão bastante forte. O argumento é o seguinte: hoje as crianças elas estão cada vez mais vendo palavras escritas nas letras de forma, seja na televisão, e no cinema, nos computadores, nos celulares, e a maneira como elas escrevem também é com letras de forma, justamente nos smartphones, tablets, celulares. Então a ideia desse movimento é que a letra de mão, a escrita cursiva, ela estaria ultrapassada e não seria mais necessário ensinar isso. É curioso que eu aprendi a escrever e a ler muito antes de entrar na escola. Eu fazia isso com letrinhas de plástico que eu tinha em casa, e os meus pais eles me ensinavam os fonemas de cada uma dessas letras e o que resultava da combinação disso daí. E essas letras elas eram todas de forma, estilo bastão, e todas maiúsculas. Quando eu cheguei na escola, no primeiro ano, eu tive que aprender a letra de mão. E caramba, foi difícil, olha, eu resisti bravamente àquilo. O resultado disso é que a minha letra de mão ficou uma coisa horrorosa, assim, tinha gente que dizia até que eu ia ser médico, porque a minha letra já era feia bastante, não? E ela continuou feia até hoje. Bom, na verdade, a minha letra só melhorou um pouco quando eu entrei na faculdade, e aí eu pude escolher com que letra eu ia escrever, e eu comecei a escrever com letra de forma. Olha, eu sou um liberal. Eu acho sinceramente que a língua é uma coisa viva e ela está continuamente mudando, evoluindo. A língua ela sofre o tempo inteiro influência de outros idiomas, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, em que a tecnologia nos brinda essa globalização instantânea. Aliás, a gente está discutindo aqui justamente a influência da própria tecnologia na língua. Mas eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Como dizem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu adoro usar emojis, uso isso o tempo inteiro. Agora, eu tenho consciência que não dá para usar isso em qualquer lugar. Não vou usar emojis, por exemplo, numa redação do Enem, né? Por outro lado, como jornalista, eu acho que dá para usar emojis em textos jornalísticos. Novamente, depende do texto. Não vou esperar encontrar emojis, smiles e um texto de economia do Estadão, porque o público do Estadão não espera isso daí. Mas se você trabalha em um veículo jornalístico em que o seu público já usa emojis para conversar, eu acho que daria para usar isso sim no texto do veículo jornalístico. Por que não? Por outro lado, essa história de parar de ensinar a letra de mão nas escolas, isso não me parece legal. E olha que quem está falando sou eu, que tenho essa minha letra de mão bonita. Acontece que a escrita cursiva não vai desaparecer, pelo menos não vai desaparecer tão cedo, acho que não vai desaparecer nunca. Então as crianças elas precisam conhecer esse estilo de escrita para, no mínimo, entender o que tiver escrito com ela. Tá? Só que a letra de mão, aprender a letra de mão é muito mais importante do que simplesmente entender o que está escrito com ela. Aprender a escrita cursiva é muito importante para a criança desenvolver uma habilidade motora fina. Muitas escolas, inclusive, elas já iniciam o processo de alfabetização com as letras de forma, e lá pelo terceiro ano, quando a criança já está com a sua habilidade motora mais refinada, mais desenvolvida, ela passa para a escrita cursiva. E isso me parece um modelo bastante interessante. Afinal, o que nós estamos discutindo aqui é que a comunicação seja justamente enriquecida e não empobrecida. Então, que venham os emojis e que fique a escrita cursiva. Meus amigos, obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no curtir ali embaixo. E também se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Um grande abraço, tchau!